Boa tarde, meu nome é Jair Borô Mundruku, quem não me conhece. Eu sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em diversidade sociocultural do Museu Paraense Emílio Guild em Belém. Eu agradeço o convite da professora Camila Giacomi para eu apresentar meu trabalho de pesquisa sobre estudando as Anyuká e Anyukabuk em território tradicionalmente ocupado pelo povo Munduruku do Alto Rio Tapajós. A expedição arqueológica foi buscar iniciar estudo da dinâmica de ocupação de aldeias Munduruku no passado e no presente no Rio da Estropa. O Estropa que fica à frente da margem direita do Alto Rio Tapajós, sudeste do estado do Pará. Este trabalho foi pedido de lideranças porque estão preocupados com as concessões madeireiras, conhecido como Floresta Nacional Frona do Crepuri, no município de Jacarecã, que fica ao lado da terra indígena Munduruku. Como vocês estão vendo, o mapa demonstra onde fica a terra indígena Munduruku. Essa atividade, mesmo legalizado, a extração de madeira é uma atividade que ameaça o nosso território e sítios arqueológicos ou aldeias antigas abandonadas, chamada em Munduruku Anyukabuk. E quando a frona foi feita ao lado da terra indígena Munduruku, eles trouxeram como proibição de construir aldeias e também as roças. Então os Munduruku ficaram preocupados porque essa área também é uma área, faz parte da terra indígena Munduruku, porque os Munduruku caçam, pescam, coletam castanhas nessa área. Quando o pessoal do ICMBio proibiram de acesso para fazer roça e aldeias, os Munduruku ficaram com medo e assustados, porque a área foi há muito tempo que os Munduruku vivem nessa área. Por isso que tem várias marcas e vestígios dos Munduruku nessa região. A frona foi construída depois de ocupação dos Munduruku nessa região. Quando chegamos na comunidade chamada Aldeia Colossal Rio das Tropas, ali que fizemos uma reunião com as lideranças e caciques. A maioria da comunidade estavam presentes lá. Entrevista fizemos com pessoas que conhecem a área e conhecem a região, para a gente levar até essas áreas antigas, para ver onde tem essas marcas do passado. Então, eles levaram a gente para encontrar essas marcas e vestígios. Pegamos em barco, subimos e até na área antiga, sítios arqueológicos. Tem sítios que ficam na beira da margem do Rio da Estropa e tem sítios que ficam na terra firme, mais ou menos 30, 40 minutos a pé. E registro como levamos máquinas de fotográficos, cadernos, canetas e GPS para coletar ponto de coordenada. Como esse é uma atividade do pesquisador. O objetivo do trabalho foi explicar a proposta do projeto e pedir autorização das comunidades para realizar o trabalho de pesquisa em região do Rio das Tropas. E para mostrar que a região tem muitos sítios arqueológicos Anyukabuk. E também tem as marcas de ocupação ancestrais em terra firme e também na margem do rio, e reconhecer esses lugares. E também, a partir de entrevista, buscar informações sobre sítios arqueológicos e Anyukabuk. Então, é para reconstruir a nossa história Munduruku e dos antepassados também. E também produzir registro da distribuição espacial das diversas áreas de atividade atuais e do passado, como descarte, habitação, cultivos e das marcas produzidas por ela na paisagem. Executamos expedição arqueológica na região Rio das Tropas. Encontramos 11 sítios arqueológicos por 12 dias. O tempo foi muito curto para nossa pesquisa.
11 sítio arqueológico não foi porque não tem sítio. Tem muitos sítios arqueológicos, só que o tempo não deu para a gente fazer mais levantamento de pesquisa. Se passamos mais ou menos 30 dias, a gente encontraria mais ou menos 100 sítios arqueológicos nessa região. Como vocês estão vendo, tem indicação de sítios arqueológicos na zona e também na terra indígena Munduruku. Sítio chamado Boca do Caraçal, como sítio reocupado para nova aldeia. E encontramos nessa área cacos de cerâmicas na área de lixeiras e também no centro da aldeia. E outro direita, sítio Terra Firme, é a área da roça, uma área capoeira. Tem solo arenoso, terra preta escuro e também muito material cerâmica, do que a área foi reocupada para plantio de melancia. O sítio chamado Buritizal, como sítio reocupado para plantio de melancia. Nessa área muito escuro, cheio de cerâmicas, rochas, arenitos, quartzos e outras. Algumas cerâmicas têm muitas rochas, como se fosse rocha foi utilizado para misturar cerâmica. E essa área é muito grande e tem muitas plantas medicinais, ervas medicinais encontramos nessa área. A área fica mais ou menos 30 minutos a pé. Essa é uma área que fica terra firme. No chamado Aldeia Boca do Caraçal, encontramos machados pólidos, com diferença técnica. Como tem à direita, tem um machado, tem marca com X e outro machado é diferente. Então essa área que encontramos, quando a gente conversando com o senhor morador e outra pessoa estava lá e levou a gente na aldeia deles para mostrar para a gente esses machados. Ele disse que tem muitos materiais, machados públicos, foi encontrado quando ele estava fazendo abrindo a roça. Então, quando ele está achando um material como esse machados, encontrando no chão, ele coletando e levando na casa dele, guardando para mostrar para os filhos, para os netos, né? Por isso que encontramos nesses machados dentro na casa dele. Então, essa área também é muito escuro no subsolo e também tem muitos materiais cerâmicas. É como se fosse essa área foi uma área da roça. Quando os antepassados derrubando as árvores, quando o machado não presta, eles jogam para fora. Então, quando a área fica abandonada, o outro morador reocupou essa área e encontrou esses machados pólidos. Durante a caminhada no sítio chamado Acotec, uma aldeia recém-abandonada, encontramos uma borda cerâmica com incisão. E também cheio de buracos de tatu e outros palmeiras também. Então, esses buracos estão fazendo impacto diretamente em cima desses sítios arqueológicos e destruindo as cerâmicas, destruindo o pote, panela de cerâmica que estão dentro. Porque tem muitos caminhos de tatu em cima dessas áreas e também buraco de palmeiras. Essa área que fica na margem do Rio das Tropas. Durante viagem e visita na área dos sítios arqueológicos, encontramos uma pedra na frente do porto do sítio chamado Sobral, com bacia de polimento, com uma área considerada área de oficina, de fabricação de instrumento. E outro pedra, encontramos 3 marcas diferentes. Esse lugar que fica no sítio Caraçal Rio das Tropas. No Igarapé encontramos uma pedra que tem 3 marcas, com bacia de polimentos, afiador e raspador, como se fosse os antepassados foi formatando seus objetos como ferramentas. A atividade de mapeamento na aldeia Caraçal Rio das Tropas foi feita para
compreender como é que a aldeia dos Munduruku hoje e como é que foi passado a aldeia dos Munduruku. Se foi aldeia circular ou semicircular e como é a estrutura das casas da aldeia. Então tiramos cada ponto das casas com GPS e limite da aldeia, buraco de lixeiras sanitárias e caminhos para roças e garapés e das roças também. Não tiramos pontos de cemitério atuais porque estão cobertos pela vegetação. E também não tiramos pontos dos cemitérios antigos porque estão embaixo das casas atuais. Pretendemos fazer outra etapa esse trabalho. Durante a visita da aldeia, encontramos um homem chamado Arlindo, escavando buraco para a lixeira e também casa de privada. E outro lado, vocês estão vendo, eu com a minha camisa vermelha e com o GPS na minha mão, tem buraco de lixeira e outro lado a casa de privada. Então esses buracos casa de privada que ficam no limite da aldeia. O pessoal escavando buraco para que os lixos fiquem concentrados nesse lugar, para não vazar no centro da aldeia. Quando fica cheio, eles enterram com a área. Nessa aldeia mesmo, durante a visita, encontramos áreas cheias de plásticos, caroços de açaí, folhas e restos de lixos que saído na casa de pessoas e parado nesse lugar. E outro lado direita, lixeira de animais caçados. Essas animais, resto de animais, como cabeça de animais caçados, pelo, cascas, dentes e outras, sempre juntam numa lugar só, porque não pode misturar com materiais orgânicos não orgânicos, porque as cabeças ficam depois reutilizadas pelos pajés para fazer atividades espirituais. Por isso que esses materiais precisam ser separados com outro tipo de lixos. Porque essas áreas são importantes e precisam para os pajés. Por isso que esses materiais não podem juntar com outro tipo de materiais. Sítio chamado Terra Firme foi reocupado para plantio de melancia. Como vocês estão vendo, que plantações estão crescendo. E outro lado, como um homem preparando solo para cultivar mandioca, para plantar mandioca. Muitos sítios reocupados para plantio de melancia, plantio de mandioca, plantio de milho e outras. Essa é uma atividade dos homens escavando buraco e depois mulheres atrás dele plantando mandioca, colocando taro cortada no buraco. Sítio reocupado para plantio de mandioca, o homem ensinando sua filha para colocar taro no buraco para plantar mandioca, para que ela sabe quando ela crescer, para que ela ter conhecimento quando ela ficar adolescente e adulta. E outro lado, no quintal da aldeia, tem muitas plantas horticulturas, como a pupunha, laranja, cucos e outras. E outro sítio chamado Mangal. Ali que encontramos giral, cheio de plantas medicinais e também plantas utilizadas para caça, para pesca e também plantas
para tempero como cebolas e outras. Então, em cima desse área também encontramos muitas cerâmicas e solos escuros e arenoso e cheio de plantas medicinais nessa área, porque o morador disse que é importante preparar para evitar algumas doenças. Por isso que estão plantando, no geral, as plantas e ervas medicinais, porque esse é o cura, esse é o médico para eles. Conclusão: o Rio das Tropas tem muitos sítios arqueológicos e vestígios. A região foi desconhecida pelo termo arqueológico. Como a pesquisa encontrou 12 sítios arqueológicos, e quer dizer que isso tem vários sítios arqueológicos nessa região. Então, importante, essa área precisa reconhecer vários sítios arqueológicos nessa região. E só que alguns sítios arqueológicos reocupados para roças atuais, para plantas de melancias, de milhos, e em cima dos lugares antigos, aldeias antigas, sítios arqueológicos. Então, Conceição Madeireira, como é uma atividade ameaça desses lugares, porque tem muitos e vão destruir, e porque tem muitos sítios arqueológicos. Então, porque a Madeireiras também entraram nessa região sem consultar nenhum dos lideranças e da toda a região do Rio das Tropas. Por isso que os mundurucus encontraram a fauna do Crepuri como uma surpresa para os mundurucus. Então, durante a observação das todas as aldeias e a vida das aldeias dos mundurucus, ajuda a entender sítios e vestígios arqueológicos, paradeiro dos objetos, peças arqueológicas nos sítios antigos, né? Como atividade de mapeamento, Cadastral Rio das Tropas, que traz para nós entender como que os peças arqueológicas separadas cada canto, né? Então, essa comparação também nos ajuda como a nossa vida mudou bastante do passado e do presente, né? Como por exemplo, a aldeia Rio das Tropas, como aldeia circular, é o modelo da aldeia do passado dos mundurucus. Ainda continua como aldeia circular, como aldeia Rio das Tropas. Como os franciscanos e religiosos chegaram, eles trouxeram outro conhecimento para construir aldeias, aldeia dos mundurucus, né? Tem algumas aldeias lineares, semicirculares, como o Rio das Tropas é uma aldeia circular, como o modelo do passado dos mundurucus antigos. Então essa pesquisa é só começo para estudar a cultura e a história dos mundurucus e também dos outros povos indígenas que viveram nessa região, como Parintins e Caiapós. Como dizem historiadores, que passaram muitos Caiapós e Parintins nessa região no tempo da guerra. Então, esse é o trabalho que foi feito durante naquela etapa, junto com o professor Morgan, me acompanhou para me ensinar como atividade técnica de campo. E agradeço muito a professora Bruna, que era da Rocha, foi orientador dessa pesquisa, e também o Vinícius, com o Morgan, também, como eu falei, né? Este trabalho também teve financiamento com Bolsa PIBIC e FASESPA, e também o prêmio que eu ganhei para fazer levantamento de pesquisa nessa região Rio das Tropas. E muito obrigado a todos.